quando a gente fala de casa, às vezes a única coisa que a gente muda é realmente a cor, né? A gente quer pintar, mudar uma parede, etc. E sabia que as cores têm um significado, né? E como é que elas influenciam os ambientes? Quem vai explicar tudo pra gente é a Isa Ramone, arquiteta. Muito bom dia, Isa. Seja bem-vinda aqui no nosso Tarobá Cidade. Tudo bem com você? Senta aí. Joia, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Ah, e você já veio com a minha cor predileta. O verde. Esse verde militar é a minha predileta. Isa, a cor realmente influencia até no nosso estado de espírito, né? Mesmo na parede, numa parede da casa. Perfeitamente. Muita gente acha que tem a ver apenas com o gosto, mas não é só o gosto. Ela causa efeitos psicológicos na gente, né? Dependendo de como ela é aplicada, dependendo de como ela é usada, ela pode, de fato, nos tirar a paz ou nos trazer a paz, assim. Então, a gente sabe que as cores, elas têm estudo científico comprovado. Não é só gosto do verde, eu gosto do azul, mas é uma coisa que realmente ela traz aquilo que a pessoa precisa, muitas vezes. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado e, muitas vezes, para cada ambiente, uma cor diferente. Perfeito. Na casa, geralmente, a gente tem que ter um cuidado, porque, assim, tudo pode ser usado, vamos dizer assim, mas na medida correta, né? Na medida exata. E também, né, entender que as cores, por exemplo, o nosso olho, ele enxerga mais de 200 tonalidades, né? Tanto é que, às vezes, a gente vai tirar uma foto de um pôr do sol, alguma coisa, a gente fala, ai, não tá perfeito, mas o nosso olho enxerga aquela nuance toda, mas a câmera não consegue captar. É verdade. Né? Então, assim, é porque o nosso olhar, o nosso cérebro, ele tem um processo muito diferente. Então, o que acontece? Dentro de casa, às vezes a gente não precisa focar naquela cor primária, vamos dizer assim, né? Ou puramente o vermelho, ou puramente o amarelo, ou puramente o laranja, mas nas nuances que, por exemplo, assim, grandes marcas de tintas podem fornecer pra gente, né? Um azul muito derivado, um verde derivado. É muita cor quando a gente vai pintar a casa. Vamos dar uma olhadinha já nas primeiras fotos pra gente começar a entender. Perfeito. Aqui vamos falar do azul, né? Então, o azul é uma cor fria que, na verdade, ele traz várias sensações. Toda cor tem uma associação positiva e uma associação negativa. Do azul, ele é muito usado pela associação positiva de quê? De limpeza, de confiança. Então, a gente vê que ele pode ser tanto aplicado, por exemplo, num detalhe de tapete, ou num sofá, ou num detalhe de almofada, ou numa parede. Só que na parede, aí a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Porque se a gente tem um ambiente que é um pouco menor, ele vai dar uma sensação, dependendo da tonalidade, como é nesse caso que eu trouxe de propósito, ele vai dar um fechamento. Você vê que ele causa já um pouquinho mais de penumbra. Então, se o seu ambiente é pequeno, ele vai diminuir ainda mais a sensação dele de pequeno. Então, pode te dar, por exemplo, uma sensação claustrofóbica, pode te dar uma sensação de prisão, né? Entendi. Eu lembro que eu tinha uma cliente que, quando eu fui atender ela, ela falou assim, olha, eu tenho alguma coisa aqui que me causa uma coisa ruim. E era um papel de parede roxo, que ele realmente estava ali. Depois que a gente tirou ele, mudou aquela parede, a gente viu que a alegria volta. Porque, de fato, na mente dela tem alguma coisa ali. E é a cor. A gente é muito influenciado pela cor. É impressionante. Às vezes pode ser só uma parede que Pode que ser muda só uma tudo. parede, exatamente. Qual que é o próximo? O verde. O verde, que eu maravilhoso. amo. Então, aí o que acontece? Por que a gente gosta tanto de verde também? Primeiro porque ele está na natureza, então quando você olha para a natureza, você dá aquela relaxada. É verdade. Né? Aquela baixada assim. E o verde, a gente fala que são... as cores, elas são transmitidas por ondas, vamos dizer assim, né? Então, o nosso olho, ele faz algumas leituras. O verde, ele dá exatamente assim, uma onda intermediária, que é no meio da retina. Por exemplo, o azul é um pouco mais curto, o vermelho é um pouco mais longa, mas o verde, ele dá ali no centro, então ele dá um conforto. Ele dá uma paz. Quando você olha para ele, você fala, até na parede ele é muito agradável. Porque é isso que eu ia te perguntar. É mais ou menos a mesma proposta da foto anterior. Exatamente. Mas eu fiquei menos claustrofóbica nessa aqui. Menos penumbra, né? Exatamente. Ela causa um outro tipo de sensação. Isso depende também da tonalidade do verde. Claro que, por exemplo, eu não vou colocar também um sofá verde ou colocar... Então, a composição de cores contrastantes aqui nesse
nesse caso, que é mais para tonalidade do laranja e cores quentes, com o verde, é perfeita. Com o sofá verde, ele é maravilhoso. A gente pode colocar ele em diversos aspectos, mas o que compõe em volta são cores neutras, e daí a gente tem um equilíbrio. É essa harmonia que a gente tem que buscar dentro da nossa casa. Qual é a medida pro pessoal de casa, assim, que nem você falou? Tem que ser tudo na medida certa. Se eu quero colocar, por exemplo, na parede, de repente é só uma parede e o resto branco, ou não tem regra? Na verdade, a gente não tem regra, mas tem regra. Por exemplo, aqui o seu ambiente. Vamos pegar esse sofá cinza aqui, que é maravilhoso, né? Com capitonê, né? Clássico. Então, a gente tem a madeira atrás, que ela já traz um elemento de calor. O cinza é frio e neutro. Tá. Então, ele quebra essa madeira. Ela não tá tão acentuada quanto se a gente tivesse uma outra tonalidade, por exemplo, laranja, ou se a gente tivesse um vermelho. Então, a gente tem que buscar equilibrar cores quentes com cores frias. Vamos falar assim, de uma forma mais fácil de entender, seria essa. Entendi. A gente equilibrar o que é quente. Quente é laranja, tons terrosos, vermelho, amarelo, né? O roxo também não é quente, mas ele é uma cor que é pesada, com o preto, o cinza, o branco. Esses mais né? frios, assim. Isso, aí a gente consegue colocar o verde e o azul também. Ai, adorei essa dica aí, hein? Vamos ver a próxima cor aqui. Esse é o O vermelho, O vermelho, aí que tá. O vermelho, ele é uma cor maravilhosa. Só que o vermelho, ele é realmente a cor que mais deixa a gente tenso. Então, assim, por isso que o semáforo é vermelho. Por isso que quando fala alerta vermelho, as pessoas já falam, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Ou tudo que é vermelho, né? O piso tátil é vermelho, né? Então, a gente sabe que o vermelho é aquela cor, assim, que ela chama na hora. Ela dá um destaque E ela mesmo. cansa, ela é cansativa. Então, você, quando vai usar na sua casa, não é que você não possa usar. O ideal é que você use variações. Como aqui, por exemplo, eu não trouxe um vermelho sangue, mas é um vermelho um pouquinho mais queimado. Aquela parede é um pouquinho mais queimada, mas você já sente uma penumbra. Você vê como ela fecha o ambiente. E o sofá também é vermelho, E né? o sofá Então, também é são vermelho. dois tons Então, assim, dá perigosos. uma cara, assim, mais, né, assim, mais pesado, mais carregado. Então, totalmente influencia. Por que eu fiz questão de sempre colocar um objeto aplicado e uma parede no fundo? Porque a parede vai sempre mostrar a sensação. As pessoas têm muito hábito, vou pintar uma parede de uma cor. Não é que você não pode pintar, você pode. Só que você tem que saber que, às vezes, essa parede que você pinta, ela vai fechar, ela vai trazer esse ambiente, ou ela vai afastar esse ambiente, ou ela vai estreitar, ou ela vai alongar, sempre vai ter um efeito. Certo. Tá? Vamos ver a próxima cor aqui. Laranja. Laranja também, maravilhoso. Ele foi a cor do ano, esse ano também, né? A gente teve muitas cores que usaram tons terrosos, né? E o laranja estava forte. O laranja, ele traz um acolhimento, é uma cor que abraça, mas ela tem que ser usada também com moderação. Em tons que são mais queimados, tons mais apagados, né? Aqui a gente tem um sofá bem acentuado, mas você vê que no todo, como ele compõe bem, Ficou se lindo. você chega nessa sala, você se sente acolhida, né? E o laranja, então, se eu colocar, é uma cor que tá tendência agora em Tá alta. tendência. Ela é uma cor que ainda ela vai se prolongar para o próximo ano. Para o próximo ano, a gente já tem outras cores que vão ser... por exemplo, assim, as grandes marcas de tinta já falaram de duas outras tendências, né? Ainda a gente não teve a Pantone. A Pantone é que lança a maior tendência, né? Então, a gente ainda não teve. Mas, sim, o laranja, ele permanece. É uma delas. Vamos ver a próxima cor. Amarelo. Amarelo. Amarelo é a atenção, né? Então, o amarelo é aquela coisa, é a mesma coisa do semáforo. Atenção, sabe que vai mudar, né? Você vê alguma coisa, sei lá, amarela, você já chama a tua atenção, porque aquilo lá, opa, vou ficar atento, aqui tem alguma coisa, né? Ou uma placa amarela. Sempre o amarelo tá ligado. O amarelo e o vermelho são, inclusive, muito utilizados por fast food, porque a gente sabe que é aquilo que instiga a pessoa a comer. E comer rápido e sai rápido, sabe? Então, Pra a você não gente ficar pode muito optar tempo. por esses ambientes, assim, por essas cores em ambientes, por exemplo, uma sala de jantar, uma sala de estar, pode. alguma coisa e assim. detalhes, né? Almofadas são super, assim, aconchegantes, né? E variação do amarelo, que eu não tô com um amarelo também muito cheguei. Na parede já sim. E ele já causa um outro tipo de sensação, é um ofuscamento, né? Porque o amarelo, por que a gente gosta do amarelo? Por causa do sol, né? Então, assim, ele já tem uma memória afetiva, a gente já tem uma questão psicológica com a cor amarela. Só que o amarelo,
em si, ele causa essa tensão. Então, se você está na sua casa, você vai ficar assim alerta o tempo todo, porque você vai achar que vai acontecer alguma coisa. Apesar então, que o gato não tá nem aí, não né? Tá Só nem aí, dormindo. porque para ele não faz diferença. É verdade. O rosa O também é rosa. uma cor que parece que tá tão em alta. Não sei se é Sim. por causa da Barbie. Só Sim. sei que o rosa tá com tudo. O rosa, ele é uma cor maravilhosa. Ele também traz, assim, um tom de aconchego. Como eu disse, todas as cores podem ser usadas. Mas ser usadas, assim, a gente tem que ter um pouquinho de consciência. Só para, assim, a gente entender que aquilo pode perturbar a gente. Como eu disse no caso do roxo. O rosa, olha só, um sofá é maravilhoso, né? Olha que charme, que Sim. agradável, né? Mas a gente tem um piso de madeira que traz uma quebra nesse piso. A gente tem uma parede mais clara. Ali onde já é tudo rosa, já é um pouquinho mais, assim, já avança um pouquinho para cima de você. É uma outra, é um ambiente querendo chegar assim, né? Então a gente tem que ter fazer essa leitura. Sempre que é cor na parede, a gente tem que tomar um certo cuidado. Não pode pintar? Pode pintar, mas é o que eu falei, ela vai proporcionar mais intensamente as sensações, né? Vamos ver a próxima aqui. O roxo. Esse é o roxo, né? E tudo isso que a gente está mostrando é sala. Então, no quarto, por exemplo, a gente tem que ser mais cuidadoso ainda, Mais né? cuidadoso porque o quarto é um momento de descanso, né? Colocar um roxo no quarto. Um roxo no quarto eu não indicaria, porque ele vai te causar uma tensão, ou uma sensação de claustrofobia, ou uma sensação de agonia, né? Pressão, várias coisas. Porque tem cores, inclusive, que a gente for avaliar, elas causam acelera batimentos cardíacos ou não, Nossa. né? Causa ansiedade. Então a gente tem que tomar cuidado. No quarto, que é um lugar de fato de descanso, a gente pode colocar, por exemplo, um lilás, que é eu uma ia te derivação perguntar. do roxo, né? Tá. Um tom de lavanda. Lavanda, Aí a verdade. gente pode trazer. A gente pode trazer todas as cores desde que elas sejam dissolvidas. Muito saturadas, assim, como tá nesses dois casos, Aí não, o né? ideal é que não. Eu coloquei sempre o exemplo de salas, assim, para a gente ter uma referência de comparação Sim. das cores. Mas, de fato, o quarto, ele merece uma atenção, assim, na tranquilidade, sabe? Aquele momento que você consegue desligar, porque senão você fica tenso o tempo todo. 24 horas. Temos mais cores? Ai, Aqui é o gente, cinza. É a minha casa, é cinza e branco. Eu ponho só cor nos detalhes. Cinza é maravilhoso. O cinza é neutro, vai com tudo. O cinza, aí ele permite, de fato, a gente brincar com almofada, brincar com tapete, com puff, né? Com quadros. Aqui, claro, tá uma composição mais sóbria. Mas o cinza, ele permite, tanto no sofá, ser um cinza mais claro, um tom médio, um tom escuro. E ele vai com tudo. Ele sempre é uma cor que, se você quiser usar com qualquer outra cor, você pode Combina, usar, né? porque ele vai quebrar aquela cor. Ele traz ele é neutro, né? Então ele permite essa facilidade da composição. Aham. O E neu- aí você não enjoa, daí É um você coringa. joga... É um coringa, assim, pode dizer, olha, esse aqui. Ai, não sei o que bota cinza com algum. Por vai isso que ficar, eu ó, amo tanto o esse cinza sofá. com o preto, ó, Aham. classudo, entende? Então, Lindo, assim, né? não tem. Esse É o branco. É o branco. O branco a gente tem então no sofá ele já causa, o branco a gente tem que tomar um cuidado. Muitas pessoas gostam do branco, mas se ele é no sofá, você já fica aquela coisa assim, eu vou sentar, vou sujar. Então eu não vou sentar muito. Ainda mais na cidade vou pôr na vermelha. minha casa, é isso. Aqui com essa terra maravilhosa é isso. Mas assim, vou sentar, vai já atrapalhar. Então no piso nem se fala, você pisa aqui, você fala assim, meu Deus, ofusca. Então assim, o branco ele tem que ter cuidado aonde você vai colocar. O que o branco é sempre indicado? No teto. Tem gente que às vezes pinta a parede clarinha e sobra a mesma cor clarinha no teto. Não faz isso. Você pode, de fato, pegar essa cor clarinha e depois o teto branco, porque o branco ele sempre vai dar amplitude. Então vai parecer que o teto da sua casa é maior do que ele realmente é. Ah, tá. Então, o teto branco é uma coisa que ele é muito positiva. Se a gente colocar qualquer outra cor no teto que não seja branco, a gente tem que ter um estudo, né? Claro que existem projetos infinitos que têm tetos coloridos, mas se a gente vai fazer por conta, vai onde é o mais garantido. Vai no branco, que daí não vai ter, a tua casa vai parecer maior. E ajuda a dissipar a iluminação, né? Então, isso também é um ponto positivo. Maravilha, Isa, nosso tempo acabou, mas acho que a gente conseguiu fazer uma paleta bem ampla aqui. Isso, Muito obrigada falamos de pela sua muitas presença coisas. aqui, viu? Obrigada.